E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hélio Português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português. Eu gabarito. Mais uma questão de concurso, gente, hoje imperdível. É uma questão da Banca Fundatec que trata de sinais de pontuação, tipos de predicado e tipos de sujeito. Então não perde nenhum detalhe, assiste até o final, que essa questão vai garantir o acerto para vocês no concurso, gente. Olhem só. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre o seguinte período. Então, sempre destaquem no enunciado, gente, quando a banca pede correta, incorreta, certa, errada, sempre destaquem para não ter chance de erro. Aqui está pedindo a incorreta. Aí eu vou lá, marco a primeira correta que eu acho, eu leio, ah, tá certa, é essa. Cuidado sempre com esse detalhe. Parece bobagem, mas é muito importante. Fundamental destacar as palavras-chave do enunciado. Então, incorreta. Vamos ver o período. Suas células têm, sim, diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo, mas elas são mais flexíveis. Então é para marcar a incorreta em relação a este período. Alternativa A. Tem 3 orações coordenadas entre si. Aí, como nós já vimos em vários vídeos, né, gente, oração é igual a verbo. Então nós vamos destacar os verbos para ver quais são as orações do período. Suas células têm, sim, diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo. Mas elas são mais flexíveis. Temos 3 orações. Beleza, aqui diz que tem 3. Até aí está certo. Está dizendo que elas são coordenadas. Agora nós temos que identificar se são coordenadas ou não. Coordenadas, gente, tem as sindéticas e as assindéticas. As sindéticas são as que não possuem conectivo. E as sindéticas são aquelas que iniciam com AAA, CE. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para quem não sabe bem esse detalhe ainda, vou deixar na descrição do vídeo um linkzinho para um mapa mental sobre orações. Confere depois da questão aqui que vocês vão tirar qualquer dúvida em relação às orações, gente. Então aqui, ó, suas células têm sim diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes. Então, as células da raiz são diferentes, não teve conectivo aqui, ó. Então, como não teve conectivo, é coordenada assindética. Então, as duas primeiras são coordenadas. Agora vamos analisar a terceira. Das células da folha, por exemplo, mas elas são flexíveis. Mas é uma conjunção adversativa, se encaixa no AACE. Aditivas, adversativas. Então, é coordenada. As duas primeiras coordenadas assindéticas, e entre a segunda e a terceira existe uma relação de coordenação adversativa. Portanto, a primeira, a alternativa A, está certa. São 3 orações coordenadas entre si. Beleza? Vamos para B. Todas as orações têm sujeito simples. Aí o sujeito é a partir do verbo que nós identificamos também. Sujeito simples, aquele que possui apenas um núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. Aí, suas células têm diferenciação entre si. Quem tem diferenciação, sempre pergunto quem para o verbo. Quem tem? Quem tem? Suas células. Células é o núcleo, sujeito simples. As células da raiz são diferentes. Quem são diferentes? As células. Células é o núcleo, sujeito simples. Mas elas são mais flexíveis. Quem são mais flexíveis? Elas. Então, nas 3 orações o sujeito é simples. Portanto, a B está correta. Tem dúvida em relação aos tipos de sujeito, gente? Vou deixar a descrição do vídeo também. Mapa mental dos tipos de sujeito. Vamos matar com essa questão aí. Então, dou 2 vídeos já na descrição. Orações e tipos de sujeito. Assiste depois do vídeo aqui que vocês vão garantir a questão da prova. C. Todas as orações têm predicado verbal. Então, o predicado também, gente, é a partir do verbo. Olhem só a importância do verbo nas orações, né? Aí os predicados, gente, nós podemos colocar assim, ó, fazer um resuminho aqui. Tipos de predicado. Quais são os tipos de predicado que existem? Verbal, que possui verbo de ação. Possui verbo de ação. Ou verbo significativo, podemos chamar de verbo de ação ou verbo significativo. Aí temos o predicado nominal. Predicado nominal possui verbo de ligação mais predicativo.
Para quem não lembra o que é o predicativo, para quem não sabe, predicativo é uma característica. Pode ser do sujeito ou do objeto. Então, predicativo pode ser uma característica do sujeito ou do objeto. Normalmente é do sujeito, uma característica do sujeito. E o último tipo de predicado, são 3, é o verbo nominal. Predicado, verbo nominal, que possui verbo de ação mais predicativo. Então, verbo de ação mais predicativo. Já no nominal, gente, é verbo de ligação, né? Então, verbal, verbo de ação ou significativo. Nominal, verbo de ligação mais predicativo. E verbo nominal, verbo de ação ou significativo mais um predicativo. Vamos ver. Suas células têm, sim, diferenciação entre si. Não há uma característica das células. Não há característica do sujeito, verbo de ação. Se não tem predicativo, só pode ser verbal. Então, o primeiro é verbal. Segundo, as células da raiz são diferentes. Diferentes é uma característica das células. O verbo ser é verbo de ligação. Diferentes é predicativo do sujeito células. Então, aqui é um predicado nominal. E no último, mas elas são mais flexíveis. Flexíveis, características delas. Característica delas, e verbo ser de ligação. Então, no segundo e no terceiro predicado, nós temos verbo de ligação mais predicativo. Então, são predicados nominais. E a afirmação C diz que todas têm predicado verbal. Portanto, a C está errada. Então, essa deve ser a nossa resposta. Mas, como eu sempre digo, analisamos todas as alternativas para ter certeza que marcamos a correta. Tipos de predicado, completinho, vou deixar o mapa mental na descrição também. 3 videozinhos lá então. Tipos de predicado, tipos de sujeito e as orações, beleza, gente? 3 mapas mentais aí para vocês assistirem depois de conferirmos aqui. Vamos ver por que a D e a E estão certas. Os 2 pontos poderiam ser corretamente substituídos por pois antecedido de vírgula. Aí o seguinte, gente, olhem só, suas células têm sim diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha. Ou seja, os 2 pontos iniciaram uma explicação. Os 2 pontos iniciaram uma explicação. Quando os 2 pontos iniciam uma explicação, eles podem ser substituídos por vírgula seguida de uma conjunção explicativa, do pois, do visto que, do já que. Então, como os 2 pontos iniciaram uma explicação, esses 2 pontos poderiam ser corretamente substituídos por pois antecedido de vírgula. Então, no lugar dos 2 pontos, eu diria: suas células têm, sim, diferenciação entre si, vírgula, pois as células da raiz são diferentes. Fechou? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários, gente. Principal, coloquem sugestões, deixem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. Eu gravo tudo o que vocês pedem, beleza? O canal, como eu sempre digo, é de vocês, então deixa a sugestão aí que eu gravo o que vocês pedirem. Então a D está correta. Os 2 pontos, quando iniciam uma explicação, podem ser substituídos por vírgula seguida depois. Ou pois, antecedido de vírgula. E aí? O travessão poderia ser corretamente substituído por vírgula. O travessão, gente, também pode isolar expressões explicativas. Por exemplo, é uma expressão explicativa. Por exemplo, isto é, ou seja, muitas vezes. Então, por exemplo, é uma expressão explicativa. Pela regra geral, as expressões explicativas são isoladas por vírgula, mas também podem ser separadas por travessão. Significa que, por exemplo, sendo uma expressão explicativa, eu poderia substituir esse travessão por uma vírgula, claro, tirando o travessão daqui. Então, a afirmação da alternativa E também está correta. Poderia ser substituído por vírgula. Sem mistério, gente, sem dúvidas. Então, a nossa resposta é C, realmente. A alternativa é incorreta. Todas as orações têm predicado verbal. Não. A primeira tem predicado verbal, um verbo significativo sem predicativo. E nos 2 outros casos, verbos ser mais diferentes, verbo ser mais predicativo, verbo ser mais flexíveis, ser mais predicativo de novo, ou seja, predicados nominais. Na descrição, então, mapa mental das orações, mapa mental dos tipos de sujeito e mapa mental dos tipos de predicado. 3 mapinhas mentais que vocês vão matar qualquer questão sobre esses 3 assuntos aí. Beleza, gente? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. A gente tem vídeo todos os dias às 18h03,
aulas do curso gratuito, questões de concurso, mapas mentais e por aí vai, tem muita coisa. Te inscreve, não perde nada. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga também, gente. Beleza? Foco, fé, persistência, acreditem que essa vaga vem em 2021. Mantenham-se firmes, focados nos estudos, sem diminuir o ritmo que essa vaga virá esse ano, beleza? Valeu, gente, um abraço a todos, até o próximo vídeo.